Então vamos começar a nossa última aula desse curso aqui. Hoje eu vou falar de um problema que basicamente é um problema em 3 dimensões, e é um problema simples, mas também exatamente solúvel e importante, que é o problema de uma partícula carregada num campo magnético externo, certo? Isso vai dar oportunidade para a gente discutir, mesmo que de passagem, algumas propriedades importantes das integrais funcionais com relação ao eletromagnetismo. E depois nós vamos tratar um problema assim um pouco curioso, que é um efeito quântico topológico ligado a campos magnéticos, é chamado efeito Bohm-Aharonov, que pode ser, digamos, qualitativamente entendido de uma maneira bem simples em termos de integrais funcionais, certo? Muito bem. Então, o que nós vamos considerar é uma lagrangiana para uma... pensar antes classicamente, tá certo? De uma partícula de massa m e carga e num campo magnético externo. Então, a lagrangiana para esse sistema é o seguinte: eu pego a lagrangiana da partícula livre, que agora é em 3 dimensões, eu vou escrever assim. Esse v vetor ao quadrado é um escalar, é v escalar v, certo? Então é só para dizer que isso aqui está em 3 dimensões. Agora, certo? Isso é uma partícula livre em 3 dimensões. Se eu quiser acrescentar um campo magnético externo, então a maneira simples de fazer isso no formalismo lagrangiano é usar um potencial vetor que descreve o campo magnético, e aí eu acrescento um termo na lagrangiana que é E sobre C, nas unidades que eu estou usando, V escalar A. C é a velocidade da luz, A é o campo magnético externo, eu digo um campo externo estático, mas que vai ser uma função da posição, em geral, certo? Então, essa é a lagrangiana que descreve uma partícula num campo externo. Quer dizer, o campo magnético, B, como vocês sabem, uma função de R é dado pelo rotacional do potencial vetor. Certo? E para fazer as coisas simples, vamos considerar o caso de um campo magnético externo. Certo? Esse problema foi resolvido por Landau e é muito importante. Atualmente, em física de estado sólido, ele é importantíssimo, tá certo? Tem muitas experiências, até bem modernas, física de estado sólido, onde se faz uma camada bidimensional de elétrons, coloca um campo magnético, estuda os níveis de energia desses elétrons aí dentro, tá certo? Muito bem. Digamos que eu tenha, então, um campo uniforme. B uniforme. Isso quer dizer que B não depende de R, é constante. É um vetor constante em todo o espaço, tá certo? Nesse caso, eu posso escolher o sistema de coordenadas x, y, z, de maneira que o campo esteja na direção z. Isso é comum. Então, eu vou dizer que o B vetor é um módulo B na direção z. Esse z chapéu não é o operador z, mas é o versor z agora. Mas tudo bem. Certo? Ok? Então, o problema é qual é o A que descreve esse campo, para a gente colocar lá na lagrangiana. Certo? Muito bem. Vocês sabem perfeitamente que esse A não é único. A gente pode escolher um monte de A's. Basta que o rotacional dele seja B. E tem muitos A's que têm o mesmo rotacional. Certo? Isso é chamado a liberdade de gauge, ou de padrão do eletromagnetismo. Certo? Então, deixa eu dar 2 exemplos de A. Certo? Quer dizer, um exemplo que, inclusive, a gente vai usar para algum resultado que eu vou dar aqui, vai ser simplesmente B sobre 2, esse B é o módulo. Tá certo? E aqui eu coloco a dependência de R que eu preciso para dar o rotacional que eu quero. X na direção Y menos Y na direção X. Certo?
Tá? Essa é uma dependência esquisita, mas se eu calcular o rotacional disso, dá B, tá certo? Na direção Z. Então veja que o A depende da posição. Depende de x, das coordenadas x e y, quando B está na direção Z. Certo? Muito bem, então o rotacional disso, vocês podem fazer a conta, dá B. Certo? Não é o único. Deixa eu colocar um outro que é famoso, e tem até, porque ele foi usado por Landau quando resolveu esse problema, então eu vou chamar de A de L. Esse é o gauge de Landau, certo? Assim chamado. Também tem o mesmo rotacional, mas é diferente. Ele é menos BY na direção X. Só depende de Y. Certo? Se vocês calcularem o rotacional disso, também dá B. Tá certo? Então, vocês estão vendo, isso aqui é só uma ilustração, com dois exemplos simples da liberdade de padrão que eu tenho, certo? Deixa eu lembrar vocês que a equivalência dos dois é que se eu tenho duas representações dessa, certo? Por exemplo, eu posso garantir que elas diferem por alguma coisa de rotacional zero, certo? Ok? Então, isso quer dizer que o A deve poder ser escrito como o A de Landau, por exemplo, mais o gradiente de uma certa função Qi de R, certo? Ok? Porque o rotacional do gradiente é sempre zero, certo? Vocês podem fazer uma continha fácil nesse caso e descobrir quem é o Qi, tá certo? Nesse caso, vocês vão descobrir, deixa eu ver se é nessa ordem mesmo. Não, vamos fazer o contrário. AL é igual a A mais o gradiente de Qi, dessa maneira. Quando eu faço isso dessa maneira, o Qi de R vai ser simplesmente menos B sobre 2 xy. Veja que o Qi é um escalar, certo? Ok? Essa função tem gradiente, se vocês calcularem o gradiente disso e somarem nisso daqui, vocês têm o de Landau. Tá certo? Okay? Então essa é a transformação de gauge do gauge de Landau para o A, ou vice-versa. Certo? Muito bem. Então, isso é uma partícula num campo magnético externo constante. Vamos continuar um pouco com essa brincadeira e vamos achar a newtoniana. Tá certo? Para achar a newtoniana, eu tenho que antes achar o momento, P, canonicamente conjugado à posição R, certo? V é R ponto, é dr dt, certo? Ok? Deixa eu escrever aqui que V, que eu estou chamando de V, de fato é R ponto. E P é o momento canonicamente conjugado a V. Mas isso é definido como dl dv. Eu vou escrever assim, essa é uma notação esquisita, mas é a notação que o Landau-Lifshitz usa, por exemplo, tá certo? Eu não estou derivando, dividindo por um vetor, eu estou calculando um gradiente, tá certo? Ok? Quer dizer, essa derivada aqui é um gradiente que, como L é um escalar, vai dar um vetor, certo? Ok? E isso daqui é só uma notação compacta. Se eu usar aquilo lá, vai me dar simplesmente mv, tá certo? E aqui vai dar mais e sobre ca de r. Então vocês estão vendo que o momento canônico não é mais mv nesse caso, é mv mais uma coisa que depende do potencial vetor. Então depende do gauge até, certo? Ok? Depende do padrão que eu estou usando. Se eu uso este A aqui é uma coisa, se eu uso A de Landau é outra. Certo? Mas a física é a mesma. Deve ser, pelo menos. Certo? Muito bem. Agora vamos calcular a newtoniana. A newtoniana seria P escalar V menos L, escrita, né, em termos dos momentos e posições, certo? Então, isso daqui vai dar P escalar V, vai dar m V quadrado, que é V escalar V,
tá certo? Mais E sobre C. Isso aqui é clássico, então não tem que me preocupar com a ordem dos produtos por enquanto. V escalar A de R, tá certo? Menos a lagrangiana, mas a lagrangiana é M V2 sobre 2, menos a lagrangiana, menos MV2 sobre 2, menos E sobre C, V escalar A, outra vez. Então, o termo do potencial vetor cancela, tá certo? Esse termo aqui cancela metade deste, tá certo? E a hamiltoniana é simplesmente mv2 sobre 2. Mas v é a velocidade, eu tenho que escrever isso agora em termos do momento, certo? Então eu tenho que resolver para a velocidade em termos do momento. Quando eu faço isso, para mv, certo? Isso aqui eu posso escrever também como m2 v2 sobre 2m, certo? Né? Então, eu tenho que achar o que é mv para colocar aqui, e mv é simplesmente p menos e sobre ca de r, certo? Então, vocês estão vendo que a hamiltoniana é P menos E sobre CA de R ao quadrado sobre 2M. Certo? Então essa, inclusive, é a maneira de acoplar a hamiltoniana ao campo eletromagnético, magnético, no caso, dado pelo potencial A. É simplesmente substituir P por P menos E sobre CA. Certo? Isso é chamado acoplamento mínimo. E tem a ver com a invariância de Gauge que a gente tem que ver, tá certo? Muito bem. A quantização disso é simplesmente transformar essas coisas aqui em operadores. O P vira H cortado sobre I gradiente, tá certo? E R é multiplicação por R, tá certo? Então, com isso, eu vou ter uma equação, quer dizer, o H vai ser transformado num operador H, que vai ser P, agora um operador, menos E sobre C A de R, operador, ao quadrado, sobre 2M. Faço a quantização simplesmente desse jeito. E essa coisa aqui, tá certo? Vocês estão vendo que P tem que ver com MV, etc. Quer dizer, P não vai comutar em geral com R. Quer dizer que eu não posso garantir a priori que P e A, aqui é um vetor, certo? Que P e A comutem, certo? Então, se eu quiser escrever isso por extenso, eu devo, em geral, escrever assim. 1 sobre 2... vamos abrir esse produto aqui. Eu tenho um termo que é P quadrado sobre 2M. Depois tenho menos E sobre 2MC. Porque como é que eu interpreto isso aqui? Eu interpreto isso como duas dessas coisas. Então, o primeiro vai dar um P escalar A de lá, certo? E o segundo termo vai ser um A escalar P. Se fosse classicamente, eu poderia dizer 2P escalar A, certo? Mas aqui eu escrevo dessa jeito porque o A pode não comutar com o P. E, de fato, aqui eu estou entendendo a quantização desse jeito. E depois aqui parece E2 sobre 2MC quadrado A quadrado de R. Então, essa é a hamiltoniana da partícula livre, da partícula num campo magnético externo, se o A for, por exemplo, um daqueles dois. E a equação de Schrödinger é que esse H no psi, no tempo t, tem que ser IH cortado de psi dt. Eu estou só pondo o tempo, isso aqui depende de R, de t, certo? Ok?
Então, essa é a equação de Schrödinger, esse é o eletromagnetismo que a gente tem que fazer quântico, tá certo? Quer dizer, é uma partícula quântica agora num campo externo. Certo? Um campo magnético externo. Muito bem. A próxima coisa que a gente vai precisar vai ser calcular a ação devido para esse problema numa certa trajetória, certo? Então vamos pegar a lagrangiana e vamos calcular a ação com a lagrangiana, certo? Vamos olhar o que fica a ação. Sim. Nesse caso, pensando na parte clássica, a newtoniana coincide com a energia? Sim, a newtoniana é energia. É energia. Isso aqui é a energia de interação da partícula com o campo, certo? E vejam que isso aqui também é uma parte disso, porque R é a posição da partícula, certo? Ok? Veja, eu estou interpretando R aqui como a posição da partícula, tá certo? Quer dizer, esse V é o V esse R ponto, certo? Ok? Então vamos ver a ação, certo? A ação é simplesmente a integral, vamos pegar, eu tenho, deixa eu dar os ingredientes aqui, eu tenho uma certa trajetória R de T', certo? T' varia de 0 a T. Tá certo? E aí eu tenho que calcular a integral de 0 a T de T' de L. Então vamos escrever o que é L, certo? L vai ser aquilo lá, tá certo? M sobre 2 V quadrado mais E sobre C V escalar A. Certo? Onde V, nesse caso, eu substituo por R ponto de T'. Então V vai ser também uma função de T'. Certo? Vamos escrever explicitamente isso como dr dt. Certo? Linha. Tá? Muito bem. Então vejam, isso aqui pode ser escrito de uma maneira interessante, porque o primeiro termo, tudo bem, é a mesma coisa que a gente fez já para a partícula livre, 0t dt' m v2 sobre 2. Agora, o segundo, vejam, aqui eu tenho um dr dt' e um dt'. Então eu posso escrever esse segundo termo, de fato, como uma integral de linha. Tá certo? Então eu posso escrever isso como uma integral sobre o caminho R de T', tá certo? Deixa eu colocar o E sobre C aqui na frente, tá certo? E aqui eu tenho A dr escalar A de R de T', certo? Tá? Então é uma integral de linha essa daqui, certo? Isso vai ser importante para a gente discutir a questão dos padrões, já já. Isso daqui, como eu disse, é a ação. Essa ação, vamos dar um nome para ela, certo? Vamos chamar essa ação de S. Vamos escrever do outro lado lá, para ficar devidamente. Isso aqui vai ser, eu vou chamar de S de R de T'. É a nossa velha história. Muito bem. Então, em vez de quantizar desse jeito, canonicamente, dizer que P vira um operador que com R satisfaz as regras de comutação canônicas, que no fundo é o que está feito aqui, tá certo? Essa é a quantização canônica. A gente pode pegar essa ação aqui, que eu posso pensar, tirar da lagrangiana clássica, e montar uma integral de trajetória com ela.
e diz isso quantiza o sistema, certo? Com isso eu tenho o propagador, tá certo? Então é isso, essa que é a brincadeira que a gente vai fazer aqui, tá certo? Então eu vou dizer que existe um propagador K que vai de um R final em T e parte de um R inicial em 0, isso é tridimensional. Mas o que eu tenho que fazer é fazer aquela mesma coisa, a discretização que a gente fez antes, etc., em X, em Y, em Z, e fazer as três coisas, certo? E no fundo, isso aqui vai ser, formalmente, eu digo, tem uma integral sobre todos os caminhos R de E elevado a I sobre H cortado dessa ação aqui, daquela ação, R de T'. Ok? Só que aí eu tenho que tomar alguns cuidados. Quer dizer, eu tenho que dizer como é que eu defino isso. Eu disse, bom, isso é definido da maneira usual. Como? Eu faço a discretização, certo? Eu digo que isso daqui é o limite quando n vai para o infinito de uma expressão que eu faço caracterizando a trajetória pela posição em n instantes intermediários, n-1 instantes intermediários, quando eu divido o tempo todo em n pedaços, digamos, iguais, tá certo? E então eu tenho posições R1, R2, R3, etc., até Rn-1. Eu vou ter que integrar sobre todas essas coisas. O R0 é o que eu chamei de Ri, e o R final, o Rn, é o R final, que eu chamei de Rf, certo? Aqui, certo? Então eu tenho esses tempos intermediários, isso aqui é um tempo ΔT, isso aqui vai ser um tempo 2ΔT, isso aqui vai ser um tempo 3ΔT, etc. Então eu posso montar essa história toda aí, certo? E aí, por exemplo, o que eu chamo de V vai para Rn, tá certo? Menos Rn-1 sobre ΔT, e assim por diante, certo? No entanto, existe essa possibilidade desse termo aqui, P escalar A, que envolve o V, tá certo? Que no fundo está isso aqui, quer dizer, o P não comutar com o A. Se o P não comuta com o A, então eu preciso tomar cuidado, porque aí depende crucialmente se eu uso. Você se lembra que a gente tinha várias opções quando a gente parte, por exemplo, da Hamiltoniana, tá certo? E tenta fazer as coisas. Eu posso colocar os momentos do lado direito ou do lado esquerdo, ou inventar alguma receita. Aqui a receita correta é a seguinte, e eu já vou dizer o que é correta. O termo que tem dr escalar A de R na ação, veja, eu tenho dr escalar A de R. Como é que isso aqui vai? O dr é fácil imaginar o que vai ser. Vai ser um Rn menos Rn-1. Tá certo? Vai ser o V ΔT. Tá certo? E o A? O A seria o A de R, mas qual? Rn ou Rn-1? Tá certo? Se eu colocar Rn, vai dar um desses termos aqui na equação, e depois na equação de... Se eu pegar Rn-1, vai dar outro. Mas eu quero os dois. Tá certo? Né? E a metade dos dois, tá certo? Então, para ter certo, eu tenho que multiplicar isso daqui. Isso não é um produto vetorial, isso aqui é um produto escalar com A calculado no ponto médio. Rn mais Rn-1 sobre 2, certo? Se eu fizer isso, e montar a integral funcional e fizer o limite, eu vou ter um K. Como é que eu sei que isso está certo? Está certo porque é a mesma coisa que o outro, tá certo? No seguinte sentido, então, esse K
como função de kf e t, a gente verificou isso nos exercícios, inclusive, deve satisfazer essa equação de Schrödinger, porque ela é simplesmente a evolução temporal desse h aqui, certo? Afinal de contas, vocês se lembram como é que nasceu esse cara aqui? Esse cara aqui nasceu como RF U de T RI, certo? Então, e esse U é dado pela evolução temporal nesse sentido aqui. Então, é claro que aquele KF evolui no tempo como função de T, então, e da posição final RF, de uma maneira que satisfaz isso daqui. Se eu colocar aqui o K e entender aqui como RF, o T é o T que está lá, isso deve satisfazer essa equação. Se eu fizer essa receita aqui, eu tenho um K que satisfaz a equação. Senão vai satisfazer outra equação, tá certo? Que vai ter ou P escalar A ou A escalar P ou alguma combinação errada, tá certo? Ok? Claro que nada disso é importante se o P comuta com A. E o P pode comutar com A, certo? Porque vamos ver qual é o problema da não comutatividade aqui, tá certo? O problema da não comutatividade é o seguinte, como é que eu entendo aquilo lá? O P vai ser H cortado sobre I gradiente. Então vai ser gradiente escalar A, que é uma função de R, e isso é um operador. Quer dizer, isso aqui vai agir numa certa função psi, digamos, certo? Então o primeiro termo agindo em psi é isso aqui. O segundo termo vai ser, vamos pôr H cortado sobre I aqui fora, tá certo? Vou pôr em evidência, não, deixa assim. A de R, produto escalar com gradiente psi, certo? Vejam, aqui o gradiente está agindo em psi. E aí isso dá um vetor, eu pego o produto escalar com A. Aqui, o gradiente está agindo no produto dessas duas coisas, tá certo? Então tem um termo em que ele vai agir no psi, tá certo? E vai dar a mesma coisa que esse, tá certo? Então eu posso escrever esse termo como duas vezes, somar com esse, e tenho duas vezes esse. Mas eu tenho um termo adicional, que é H cortado sobre I, esse gradiente, esse operador aqui agindo no A, o que dá o divergente de A, que é um escalar, esse negócio aqui calculado antes, agindo em psi, certo? Então, se o divergente de A for zero, não tem problema. E se o divergente de A não for zero, aí eu tenho que tomar cuidado, certo? Então o problema depende do A, certo? Se vocês pegarem esses dois potenciais que eu usei aqui e calcularem o divergente, dá zero. Tá certo? Quer dizer que aí não tem problema, certo? Nesse caso eu não vou ter problema, mas em outros problemas, quer dizer, se eu pegar um outro A e quiser usar as mesmas coisas, eu vou ter que tomar cuidados eventualmente. E, em geral, a regra correta, nesse caso, é essa daqui, certo? Muito bem. Então, a gente tem a receita para quantizar isso como integral funcional. É só pegar aquela ação e montar esse propagador aqui, desse jeito, como uma integral funcional, e dizer que, pelas dúvidas, eu uso essa receita aqui, certo? Ok? Se eu verificar que divergente de A é igual a zero, isso não é tão importante. Ok? Muito bem. Vamos ver, então, o que a gente pode aprender desse propagador. Uma das coisas é o seguinte, é que vocês sabem que essa forma aqui está ligada com as discussões em geral de invariância de gauge, etc. Quando a gente faz isso com a integral funcional, eu simplesmente pego a Lagrangiana e faço isso e digo como é que eu posso garantir V aqui a invariância de gauge, certo? Então eu vou tentar mostrar para vocês
como é que a gente vê, em geral, essa invariância de gauge. Certo? Uma coisa interessante, certo? Então, se eu mudo a descrição, mudo o padrão, tá certo? É o A que muda, tá certo? Esse termo aqui da ação não vai mudar, certo? É a mesma coisa, isso aqui é um termo cinemático, que depende da trajetória dada aí com velocidade, e esse termo aqui depende do padrão. Se eu mudo o padrão, vai mudar esse termo aqui. Mas vamos ver que mudança é essa. Então, digamos que eu faça uma mudança de padrão. Eu pego o A, eu tenho um certo A, que é uma função de R, e eu transformo isso num outro A, que eu chamo A índice Q de R, para dizer que é outro, tá certo? E que difere disso daqui pelo seguinte, o que é esse novo A? Esse novo A é o velho A mais o gradiente dessa função Q, tá certo? Ok? Então, esse Q é relativo àquele. Então, quer dizer que eu fiz isso, fiz uma transformação. Quero saber o que é que acontece com a ação. O único termo importante com o que acontece alguma coisa é esse último aqui, certo? Então, vamos olhar o que é que acontece com a ação. Esse último termo é uma integral de linha em R de T' de dr escalar A. Tá? Digamos agora que eu faço a coisa de gauge. O que vai acontecer é que isso vai ficar a integral de linha, tá certo? De dr, produto escalar, com A aqui. Mas aqui é a soma dessas duas coisas. Então vai ficar um termo, que eu posso escrever isso como um termo que é o mesmo anterior, tá certo? Mais a diferença que é a integral também na trajetória R de T, de dr, produto escalar com gradiente de Q, uma função de R, certo? Esse aqui deve ser uma função de R, senão eu não estou fazendo nada, senão o gradiente é zero. Ok? Ok? Muito bem, então a diferença é isso aqui. Mas essa diferença é muito simples. Como vocês podem lembrar, talvez, de Física 1, uma coisa que o valha, tá certo? Porque se essa função aqui é um gradiente, o rotacional é zero, e essa integral de linha não depende do caminho. Ela só depende da posição inicial e da posição final. Tá certo? Então, isso aqui vai me dar o seguinte, vai me dar a mesma ação que eu tinha antes, a mesma contribuição, R de T', dr A, quer dizer, com o potencial antigo, mais um termo que vem daqui. Tá certo? E o termo que vem daqui é simplesmente Q de RF menos Q de RI. Pensem que Q é o potencial, isso aqui é o trabalho, tá certo? Só depende do potencial no fim, menos da diferença de potencial, certo? Então é isso aqui. Aquela integral de linha é dada por isso. Tá certo? Mais não. Mais? Ah, certo. Mais. Então essa é a diferença. Então o que acontece com a integral funcional? Certo? A integral funcional vai usar essa ação aqui em cima, certo? Então, quando eu vou para a integral funcional, o K, que eu vou calcular K índice Q, que é o mesmo K, tá certo? RF, T, RI, 0. Quando eu calculo com esse A aqui. Certo? Então, esse é o S com o Q, certo? A outra versão que eu tenho é o K sem Q, RF, T, RI,
0. Quando eu faço isso, a ação vai ter esse pedaço aqui. Quando eu faço isso, a ação vai ser a mesma ação disso daqui, mais esse pedaço aqui. Tá certo? Então, isso daqui vai ser essa ação aqui multiplicada por E. Vejam, tem I sobre H cortado, E sobre C, tá certo? Q de RF menos Q de RI. Quer dizer, a modificação no propagador é simplesmente uma fase que só depende da transformação de gauge que eu fiz no ponto inicial e no ponto final da trajetória. Certo? Muito bem. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eu posso facilmente absorver isso aqui fazendo uma mudança de fase de todos os vetores de estado. Tá certo? Vamos ver como é que eu posso fazer isso. Digamos que eu quero usar o K para calcular, digamos o seguinte, eu tenho o U, tá certo? De T, numa certa função inicial, vou chamar φi, certo? E quero saber a amplitude para ir de um certo φi no tempo 0 para um certo outro φf no tempo t. Então isso aqui é uma amplitude cujo quadrado me dá uma probabilidade de ter uma transição de I para F com essa dinâmica no tempo t. Tá certo? Isso daqui pode ser escrito em termos do K de RF T RI 0, integrado aqui com o φ I de R, e aqui com o φ F, complexo conjugado RI, RF, tá certo? Integral D3RI, D3RF, certo? Ok? Muito bem. Agora, digamos que eu faça uma mudança de padrão, tá certo? Eu introduzo o Q. Eu não vou mais usar esse K, eu vou usar o K aqui, tá certo? Ok? Se eu uso o K aqui, vejam, o K aqui é este. Eu posso escrever essa coisa aqui como a integral D3RI, integral D3RF. Aqui eu tenho φF de RF. Agora eu quero escrever aqui o K índice Q, certo? Por enquanto vai estar errado, certo? Mas depois eu vou acertar isso. RF T RI 0 φI R. Isso seria verdade se esse K aqui fosse a mesma coisa que isso, mas ele não é, certo? Então eu tenho que ver o que ele é. O K aqui é isso vezes essa coisa aqui. Então eu tenho que colocar esse K aqui, eu posso colocar a mesma coisa aqui, desde que eu coloque aqui a I sobre H cortado C, Q de RF menos Q de RI. Certo? Então vocês estão vendo, quando eu faço essa transformação de gauge, em vez disso eu vou ter isto. Ganho essa fase aqui. Mas eu posso absorver essa fase, veja, isso aqui só depende de RF. Vai estar integrado, certo? Mas eu posso pegar isso e jogar nisso daqui. Certo? Posso pegar esse pedaço aqui da exponencial e jogar aqui. Tá certo?
e dizer que isso daqui vai ser a mesma coisa que uma integral d3RI, d3RF, de um certo φ complexo conjugado F que, tá certo? De RF, o mesmo K, tá certo? Não. Tá certo? Aqui eu estou usando K aqui, tá certo? Então, K aqui. E aqui um φ F que de RI. Isso não é igual a isso, tá certo? Isso daqui é φ F K aqui φ I. Certo? E isso daqui é simplesmente, então, φF U que φ I. Esse U que é com a Hamiltoniana usando o outro potencial vetor, certo? Então, vocês estão vendo, essa coisa aqui é exatamente, deixa eu ver, é isso aqui, certo? E isso daqui, então, aqui é o K, certo? Porque essa coisa com o K aqui me dá essa fase a mais, e essa fase a mais, como só depende da posição inicial e final, eu jogo a posição final no estado final, a posição inicial no estado inicial, e digo, é o mesmo K agindo em outros estados. Mas o mesmo K vai ser, isso daqui vai ser o mesmo U, tá certo? Calculado nessas funções modificadas, tá certo? Muito bem. Mas isso não é exatamente o que eu quero, certo? Eu quero mostrar em que sentido eu posso implementar aqui a invariância de padrão. Quer dizer, que se eu calculo uma amplitude dessa, não importa, o resultado para a amplitude não importa o padrão que eu uso, tá certo? Então eu já sei que quando eu introduzo isso, o que eu estou fazendo é introduzir essa modificação aqui no estado, certo? Então, a coisa é definir completamente o que é uma mudança de padrão quântica. Quer dizer, a mudança de padrão quântica vai ser fazer o seguinte: se eu mudo o padrão da descrição do A, o propagador vai mudar desse jeito, ele vai ganhar essa fase, certo? Ele vai ganhar uma fase ligada com isso daqui. Agora, se eu ao mesmo tempo, então digamos, eu introduzo o que, isso significa que o K vai para um K aqui, que é o K com E sobre H cortado C, que F menos que I. Certo? Ao mesmo tempo eu digo, agora eu pego os estados, os φs, e eu transformo todos os φs num φ que. Tá certo? Que se transforma ao contrário, que vai ser E menos I E sobre H cortado C, que F. Que, tá certo? R, vamos pôr R aqui de R. Φ. Quer dizer, todos os estados que descrevem o sistema φ de R, quando eu ponho o que, eu tenho que colocar isso nele, certo? Os estados se transformam desse jeito. O K se transforma desse jeito, o outro se transforma desse jeito. Nesse caso, então, se eu calcular esse φ índice Q final, tá certo? E com essa definição aqui, e aqui o K aqui, e o φ I, índice Q, aqui vai ter uma fase, mas aqui vão ter fases que vão cancelar aquela, tá certo? Então isso daqui vai ser a mesma coisa do que o φ F
K, Ki, Fi, I. E isso, então, desse jeito eu recupero a invariância de gauge, certo? Está aí a invariância de gauge. Então, vocês estão vendo, quando eu troco o padrão, o gauge em que eu estou descrevendo A, isso me dá uma mudança nos propagadores, mas eu tenho que complementar isso com uma mudança de fase nos estados. A mudança de fase é essa daqui. Em cada ponto eu tenho que colocar uma fase que está ligada com o que está ligado à transformação de gauge que eu estou fazendo, certo? Quando eu faço isso, eu tenho que mudar essas coisas todas, certo? Aí eu mudo as coisas de maneira que as amplitudes ficam invariantes, certo? Então isso é a invariância de gauge das amplitudes. As amplitudes são as coisas fisicamente relevantes, essas ficam independentes do gauge, certo? Sim. O K é também. Hã? Qual é o seu K anterior? Como é? O K. Ah, aqui é o K. Aqui é o K. Certo? Quer dizer, se eu puser aqui em todo mundo, do jeito prescrito aqui, isso é uma coisa que não põe ninguém. Tá certo? Ok? Vocês estão vendo que o que simplifica essa discussão bastante é o fato da ação ter esse pedaço aqui, que é uma integral de linha e que a transformação de gauge é um gradiente, certo? Então isso aqui me dá uma coisa que é independente do caminho, certo? Então é uma coisa que pode ser absorvida nos estados que estão nas pontas, certo? Ok? Então isso me dá mais uma coisa, me dá uma prescrição sobre o que acontece com os estados quando eu faço uma transformação de gauge. Tem que fazer isso aí. A discussão com essa equação de Schrödinger é parecida. Você também tem que pôr uma fase nos estados e coisas desse tipo, certo? Muito bem. Então é isso. Agora, eu queria só, antes de entrar na parte final, dar um resultado para vocês, sem fazer a conta, porque a gente já fez algumas contas, a gente pode olhar no resultado e até entender alguns pedaços. Tá certo? Sem fazer a conta, tá certo? Eu espero. Quer dizer, o propagador, esse aqui, para um campo magnético externo constante, pode ser calculado exatamente, certo? Eu vou dar a resposta, tá certo? A resposta tem algumas características. Deixa eu escrever a resposta, depois a gente discute um pouquinho, tá certo? O que é essa resposta? Esse aqui é o K num certo gauge. O que eu vou usar para esse gauge? Eu vou usar A de R, eu vou usar aquele lá que é o B sobre 2, XY menos YX. Isso escrito assim é meio esquisito. Se vocês quiserem escrever ele de uma maneira mais bonitinha, é só escrever assim. Ele vai ser 1/2 de B, produto vetorial com R. Ok? Onde eu estou dizendo que B é igual a módulo de B na direção Z. Certo? Ok? Então faz o produto escalar, dá isso aqui. Ok? Isso aqui é Z vetor R. Tá certo? É aquilo lá. Tá? Então, eu uso esse gauge aí, tá certo? E obtenho um K. O K de RF T RI 0 vai ser o seguinte, eu vou escrever em 2 pedaços. O primeiro pedaço tem que ver só com o Z. Lembra, o jeito de fazer isso aqui é quebrar ele é tridimensional agora. Quebrar ele em 3, vai ter o para o X, o para o Y e para o Z. Então, eu vou estar usando o tempo todo que o R é X, Y, Z. Certo? Então, a parte de Z é muito simples. A parte de Z a gente reconhece imediatamente. Ela vai ser M sobre 2 π I H cortado T com uma raiz quadrada. E aqui eu tenho E a I M sobre 2H cortado T, XF, ZF, menos ZI ao quadrado. Certo? Essa é a parte de Z. É de uma partícula livre. Certo? É uma partícula livre porque vocês estão vendo que o A
nesse padrão não tem componente z, tem uma componente x e uma componente y. Então, se eu pegar o momento, tá certo? O momento, o px vai ter o ax e o py vai ter o ay misturado. Mas o pz é mv só, é mvz, certo? Então, a partícula está livre na direção z, não tem nada na direção z, certo? Se eu tenho um campo magnético assim, a partícula está andando assim, ela não vê nada, ela vai, certo? Ela vai livre. Então, é isso aqui. Quer dizer que ela propaga livremente na direção z. E na direção XY, o que acontece? A gente sabe o que acontece. Na direção XY, ela fica dando voltas, tá certo? Ela tem um certo momento aqui, ela fica dando voltas. E tem mais, essas voltas têm uma propriedade importante. Não importa o tamanho da volta, o período é o mesmo, certo? E esse período está ligado a uma frequência que chama frequência de cyclotron, certo? Porque foi a ideia do cara fazer um cyclotron justamente porque, né, num campo magnético, não relativisticamente, tá certo? O período não depende da energia, certo? Da velocidade, só o raio que depende. Okay? Então, isso aqui ainda está multiplicado agora pela direção XY. Então, a direção XY vai querer descrever esse movimento de cyclotron, certo? O movimento circular são dois movimentos harmônicos assim, certo? Então a gente deve imaginar que deve ter uma cara que tem alguma coisa a ver com oscilador harmônico. E é o que vai ter, certo? Então essa outra cara vai ter o seguinte, vai ter um fator m ômega dividido, porém tem umas diferençazinhas, 4πi h cortado seno de ômega t sobre 2. Esse ômega é a frequência de cyclotron, certo? Que eu já vou dizer o que é. Isso é E elevado a I m ômega sobre 4 H cortado seno de ômega t sobre 2, certo? Não vou escrever esse seno aí, não. Vou escrever para fora. Você se lembra, tinha um seno e depois tinha um termo em cosseno e outro independente. Eu vou escrever 4H cortado aqui, porque isso fica mais compacto. Então aqui vai ficar xf ao quadrado menos xf menos xi ao quadrado mais yf menos yi ao quadrado. Essa coisa aqui toda multiplicada pela cotangente de ômega t sobre 2. Essa cotangente pode parecer uma novidade, mas não é. Você se lembra que aqui tinha um cosseno, mas tinha um seno aqui, certo? No oscilador. Então era uma cotangente também, certo? Então aí está a cotangente e o outro termo não tinha nada, mas agora aqui, colocando assim, ele também não tem nada e não tem o seno aqui. Isso aqui vai ser, aqui é mais, isso aqui está tudo no expoente, certo? Talvez eu devesse apagar isso e escrever na linha certa. Mas aqui eu tenho duas vezes xi yf menos xf yi. Então é um pouquinho mais feio do que o oscilador, mas tem alguma coisa a ver, tá certo? Esse ômega é simplesmente EB sobre MC, tá certo? Que é a frequência de cyclotron, certo? Depende do campo magnético, da massa, E sobre M, basicamente, certo? Então isso está calculado nesse gauge. Se vocês quiserem calcular no outro gauge, vocês agora sabem como fazer. É só fazer uma transformação de gauge, tá certo? E calcular essa fase aqui, vocês têm o Ki, é só colocar isso, combinar e ver o que acontece, certo? Outra vez, aquela transformação de gauge, do gauge desse para o de Landau, tá certo? Vai envolver só x e y, certo? Então não vai mexer nisso aqui, certo? A liberdade no Z é uma coisa física, certo? Não tem nada a ver com o gauge, certo? Muito bem. Por que tem o gauge de Landau? Se vocês quiserem resolver a equação de Schrödinger, né, de verdade, é muito mais fácil no gauge de Landau do que nesse, certo?
Para o de Landau, o potencial vetor só tem uma componente, só tem a componente x, certo? Então, tanto o py quanto o pz não tem A, tá certo? E isso é conveniente para resolver o problema, certo? Aí isso vocês encontram em todos os livros, é muito interessante isso aí. Tem níveis de Landau, certo? E coisas desse tipo. Ok? Muito bem. Então, isso é o que eu queria falar sobre o campo eletromagnético. Vocês veem, a novidade que tem aqui é essa questão de gauge. Claro que essa questão de gauge fica importantíssima depois em teoria de campos, tá certo? E onde tem coisas bem mais sofisticadas do que esse tipo de teoria de gauge, que é a mais simples de todas, tá certo? Muito bem. Mas vamos ver, então, agora o outro assunto que envolve, de fato, campos magnéticos, mas agora vai ser um campo magnético não uniforme, tá certo? Então, vamos falar um pouco de uma propriedade curiosa que é chamada efeito Bohm. Esse é o David Bohm Aharonov. A gente pode dar outros aliases para isso daqui. A gente pode dizer o que o potencial vetor tem que os campos não têm e que é importante fisicamente, certo? Ou efeitos topológicos nas integrais funcionais, né? Uma coisa complicada, certo? O que é esse efeito Bohm-Aharonov? O que eles quiseram inicialmente, quando eles propuseram isso, deixa dizer que esse efeito não é só uma proposta teórica paradoxal. Ela foi feita experimentalmente e existe. O que a gente vai calcular foi visto experimentalmente. Ok? Muito bem. Esse efeito Bohm-Aharonov, a ideia é o seguinte, ele diz, o campo magnético tem uma propriedade diferente do campo elétrico, que é o seguinte, eu posso ter confinar ele, um campo uniforme confinado numa região do espaço, tá certo? E fora dessa região, o campo magnético B é zero, certo? Então, o que o Bohm-Aharonov diz, vamos imaginar uma coisa dessa. E o que é isso? Vocês imaginam um solenoide infinitamente comprido, tá certo? Passa uma corrente nesse solenoide, tá certo? Dentro do solenoide tem um campo B. O solenoide é infinitamente comprido, as pontas estão no mais e no menos infinito, certo? Z. Então, o efeito das pontas é zero. Então, aqui fora do solenoide não tem campo nenhum, certo? Então, o que o Bohm-Aharonov fizeram, a pergunta é, será que a física nessa região que não tem campo é a mesma que se não tivesse o solenoide? Tá certo? E a resposta é não, é diferente. Tem efeitos, né, na região sem campo nenhum, tá certo? Onde a gente percebe que tem que ter um solenoide lá e depende do fluxo de magnético dentro do solenoide do efeito. Tá certo? Quando a gente faz a conta, o que entra é o potencial vetor. Então diz, mas o potencial vetor não é zero. Tá certo? Então, quem sabe é ele que está fazendo. Mas a gente vê que não é tudo dele, é alguma parte dele. Tá certo? Muito bem. Vamos ver como é que é a experiência ideal. Imagine que eu tenho aquela experiência de tipo Young. Eu tenho uma fenda dupla. Certo? Então, isso aqui é uma fenda dupla. Ok? As partículas saem do lado de cá e vão chegar do lado de cá, certo? Então elas vão por cima, vão por baixo, tá certo? Tem aqui uma figura de interferência, certo? Se eu tenho partículas indo aqui e coloco um anteparo aqui, eu vou ter aquela famosa figura de interferência do lado de cá, certo? Até aí tudo bem. A integral funcional deve dar isso. Se eu calcular essa integral funcional, vocês estão vendo que se eu chamar essa coordenada aqui, por exemplo, de x e essa daqui de y, certo? Eu vou ter que restringir os valores de x e y, os valores de y num certo intervalo de x,
Tá certo? E isso é o jeito de colocar as fendas. Isso vai me dar uma amplitude aqui que vai ter oscilações. Certo? Isso é mais fácil falar do que fazer. Vocês tentam fazer isso, vai dar um trabalhão. Tá certo? Mas, em princípio, não tem problema. Eu tenho uma integral funcional, tridimensional, ou bidimensional até, se vocês quiserem. Eu só tenho que, quando chega nessa região da barreira, eu digo, todos os y's fora desse intervalo e desse intervalo são proibidos quando o x está nesse intervalo, certo? Isso é um jeito de colocar a fenda na integral funcional, certo? Isso é a propagação com fenda. Posso pôr 2 fendas, 1 fenda, 3 fendas. E eu vou ter figuras de difração aqui, certo? Muito bem. Então a ideia do bom Aharonov é o seguinte, vamos agora tentar fazer uma coisa com essas partículas que digamos que sejam carregadas, que são elétrons, digamos, certo? Eu vou fazer uma pequena trapaça. Eu vou colocar aqui atrás, ou até aqui dentro, se vocês quiserem, tá certo? Onde ela não pode ir de jeito nenhum, tá certo? Eu coloco aqui, em algum lugar aqui, esse meu solenoide comprido aqui, certo? Ok? O que eu fiz em toda essa região aqui? Se eu colocar aqui dentro, que é uma região proibida, tá certo? Até isso, tá certo? Nem a região proibida mudou. Essa região aqui já era proibida antes, agora continua proibida. Só que dentro dessa região eu coloquei um campo magnético, uniforme, e que é zero fora. Isso é possível. A gente já vai escrever um potencial vetor, por exemplo, que faz exatamente isso, certo? Não é único, tem outros, né? Mas o que acontece? Então, a partícula percebe alguma coisa? Tá certo? O que eles mostram formalmente e depois a gente vê experimentalmente é que sente, percebe, é diferente. Quando eu coloco o fluxo aqui, muda, corre a figura de difração. Certo? Tem uma mudança de fase relativa. Certo? Ok? Então vocês estão vendo que tem mais na física desse problema aqui do que simplesmente o valor do campo. Certo? Onde a física para a partícula está andando num lugar e no lugar que ela está andando não acontece nada de diferente. Acontece que o fato de ter essa coisa aqui muda radicalmente o problema, certo? Vamos ver como é que muda. Eu não vou fazer, evidentemente, essa conta comprida. Eu não sei se alguém algum dia fez. Tem coisas que a gente pode fazer e mostrar o que vai acontecer. E aí saem, inclusive, alguns números e alguns resultados que são corretos. Vamos imaginar que a partícula sai daqui de um certo lugar e eu quero saber a amplitude e probabilidade que ela chegue num outro lugar aqui. Certo? Então, esse aqui vai ser o meu RI e esse aqui vai ser o RF. Certo? Então, eu preciso escolher trajetórias para ir daqui para cá. O que vai acontecer aqui é que tem trajetórias, digamos, vamos pegar umas trajetórias que passam por aqui, certo? Ok? E uma outra tipo de trajetória, tá certo? Que passa pela fenda de baixo. Ok? Então aqui tem uma outra trajetória que vem para cá e vai para lá, certo? Então esse aqui eu vou chamar trajetórias do tipo A e esse aqui trajetórias do tipo B. O A passa por cima e o outro passa por baixo. Vejam bem que, a rigor, eu podia até considerar trajetórias mais complicadas. Ela pode vir por aqui e aí voltar por aqui, ir por lá de novo, tá certo? Né? O que impede isso? Certo? Isso não é o tempo que está voltando para trás, está voltando para trás no espaço, isso ela pode, certo? Aqueles Qs intermediários são integrados de menos a mais infinito, então, certo? Então pode ir para lá, para cá, ok? Muito bem. O que acontece? Então, essa ação aqui eu vou chamar SA e essa ação aqui eu vou chamar SB, certo? Muito bem. Vamos chamar mais especificamente, isso aqui eu chamo RA de T', isso aqui RB de T'. Certo? Então aqui eu tenho a ação
Quer dizer, o A vai me dar uma ação S do RA de T', e o B vai me dar uma ação, a mesma ação, calculada na trajetória B de T'. Certo? Agora vamos ver o que acontece. Isso aqui vai ser uma das contribuições da integral de trajetória. Essa, e o SB, outra contribuição. É claro que eu vou ter que somar sobre montes dessas aqui. Vamos pegar essas duas e vamos ver a interferência dessas duas. Certo? Tá certo? Eu vou ter E a I sobre H cortado S de RA de T', mais E a I sobre H cortado S de RB de T'. Então, superpus as duas amplitudes, certo? Isso vai me dar a amplitude total aqui que corresponde a essas duas, certo? Isso daqui nós vimos, tá certo? Por causa daquela história da integral de linha da dependência do A, eu posso escrever como um S0 de RA de T', que é a mesma ação se não tivesse A nenhum, tá certo? A igual a zero. E tenho mais E sobre C, a integral de linha em RA de T' de dr escalar A. Certo? Quer dizer, essa ação é ação sem esse A, quer dizer, sem campo nenhum, sem nada, mais o efeito do campo que é dado pelo potencial vetor dessa maneira. Esse daqui da mesma maneira. Eu vou ter um S0 de RB de T', mais um E sobre C, integral agora no RB de T', dr escalar A, dr. Certo? Então, essa coisa aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Vou tirar uma das fases fora. Não, vamos escrever assim. E elevado a I sobre H cortado. Aqui eu vou escrever S0A. S0A é isso aqui, tá certo? Mais E sobre C, a integral em dr no RA de T', escalar A. Mais E I sobre H cortado, S0B, mais a mesma coisa na integral, no caminho B. Muito bem. Então, isso é. Eu quero estudar agora o efeito do A na interferência. Certo? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar isto como pôr isso aqui em evidência, como uma fase global. E I sobre H cortado, S, vamos chamar o S completo, de RA de T' em evidência. Tá certo? Então vai ficar 1 mais, tá certo? A diferença das fases. Então vai ficar 1 mais E elevado a I sobre H cortado. S0A mais S0 menos S0B, desculpe, menos S0A. E aqui ainda vai ficar E elevado a IE sobre H cortado C, a integral no RB
dr A menos a integral no RA dr escalar A. Certo? Então, vocês estão vendo, a menos numa fase global, eu tenho aqui um fator de interferência que vai depender de duas fases. Uma é a fase que não tem nada a ver com o campo. E depois tem uma fase do campo. Quer dizer que ter campo ou não modifica essa fase relativa. Tá certo? O que é essa modificação da fase relativa? É essa fase aqui. Vamos ver o que é aquela fase lá. Eu vou escrever aqui. A diferença de fase vai ser E, é o coeficiente do I, tá certo? É um ângulo. E sobre H cortado C. E aqui eu tenho a integral em RB, dr escalar A, menos a integral em RA, dr escalar A. Ok? O que é a primeira integral? Eu vou daqui para cá e calculo aquela integral de linha, certo? Aí, a outra, eu vou, o B, certo? No A, eu tenho que usar com um sinal negativo. Isso equivale a pegar o A, sair daqui e ir para lá, tá certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que aquela integral lá é a integral de linha, que eu saio do RI, vou pelo B e volto pelo A, certo? Ok? Então, isso aqui pode ser escrito como E sobre H cortado, uma integral numa linha fechada, agora, porque ela sai do RI e volta para o RI, tá certo? No RB e depois no menos RA, vamos escrever assim, menos RA significa voltar pelo RA, certo? De dr escalar A, certo? Mas isso aqui é a circuitação do potencial vetor. Certo? E a circuitação do potencial vetor, a circuitação de um vetor, de um campo vetorial, é a mesma coisa que a integral de superfície, de uma superfície que se apoia sobre essas duas curvas, do rotacional de A. Mas o rotacional de A é zero em todo lugar, menos lá dentro que é B. Tá certo? Então, aquela integral lá é o fluxo do B. Tá certo? Então, eu posso escrever isso como Eφ sobre H cortado C. E o que é esse Φ? Esse Φ vai ser, esse Φ maiúsculo vai ser π, se isso aqui, digamos, tem um raio que é R0, então o diâmetro é 2R0, isso aqui vai ser πr0 ao quadrado B. Certo? Isso quer dizer que se eu variar o B, eu vario aquele fluxo. Se eu vario aquele fluxo, eu mudo a fase. E isso corre as linhas. Certo? Então, eu sempre poderia dizer, eu sempre posso ver o campo. Às vezes não, porém. Certo? Imagine que o campo é tal que eu tenho que Eφ sobre H cortado C vale 2nπ, onde n é um inteiro. Certo? Então, o efeito é nenhum. Certo? Então, o fato de ter campo não significa que vai ter efeito. Tá certo? Ele vai ter, o efeito é periódico no campo. Se eu vou aumentando o campo, o efeito aumenta, depois volta para zero, depois aumenta, depois volta para zero, dessa maneira aqui. Tá certo? Cada vez que o campo é tal que essa coisa aqui é 2nπ, tá certo? Então, eu não tenho nada. O que significa esses fluxos aqui? Vamos chamar esse fluxo de φn, tá certo? Quando isso aqui é 2nπ. Isso aqui significa que o φn vai ser H cortado C sobre 2πn H cortado C sobre E.
certo? Se eu tirar esse N e colocar aqui, isso daqui é uma espécie de fluxo elementar, certo? Quer dizer, é o valor do fluxo tal que múltiplos em múltiplos desse, esse é o menor valor para o qual, maior do que zero, para o qual não tem nenhum efeito, certo? Ok? E o efeito varia periodicamente com esse φ e dessa maneira. Se varia periodicamente com o φ, varia periodicamente com o B também, certo? Ok? Então, esse é o efeito Böhm-Aharonov. E vocês estão vendo, todo o truque que está aqui é o seguinte, que esse caminho, esses dois caminhos aqui, o A e B, um que passa por um lado e outro pelo outro, são não equivalentes, no sentido em que se eu vou por um e volto por outro, eu tenho uma curva fechada que não pode se comprimir a zero sem atravessar o campo, tá certo? Isso é diferente de eu ir por um e voltar pelo mesmo. Aqui, as duas de cima, o efeito sempre se cancela, certo? Porque o campo é zero, certo? Eu vou ter uma integral fechada no A aqui fora, o A aqui fora vai ser tal que a integral vai ser zero, certo? Ok? E a mesma coisa para baixo. Se eu tiver aquelas que dão mais voltas aqui, eu vou ter um efeito maior, certo? Acontece que a contribuição delas para o propagador vai ser o que é, certo? Eu tenho que calcular com tudo isso, certo? Isso é outra complicação na hora de fazer essa integral funcional, certo? Eu tenho que levar em conta essas coisas todas. Isso, então, é o que a gente chama de um efeito topológico. O efeito é que tem duas classes de trajetórias aqui que não são equivalentes. Porque cada vez que eu for por uma e voltar por outra, eu fico com alguma coisa amarrada lá no meio, né? Eu dou a volta no poste, certo? Imaginem a situação é a seguinte. Tem um poste enorme, infinito, tá certo? E tem um barbante. Esse barbante sai daqui, vai para lá e volta, tá certo? Pode ser que eu sou capaz de pegar as duas pontas e puxar e pôr no bolso o barbante. Mas se ele vai para um lado do poste e volta pelo outro, eu não consigo, ele fica preso no poste. Tá certo? Essa que é a ideia. Tá certo? Então, ir por um lado e voltar por outro, a ida por um lado e o caminho por um lado e por outro são não equivalentes nesse sentido. Eles dão a volta no poste. Tá certo? Então, esse é o efeito topológico. Certo? E esse é um efeito topológico que está aqui. Tá certo? Vocês estão vendo que o efeito depende de H cortado. Certo? Então, é uma coisa quântica. Certo? Então, esse é um efeito interessante e isso foi observado, certo? Então, é um fato experimental, isso existe. Deixa só exibir um potencial vetor para vocês verem como é que pode ser. Quer dizer, isso é um exercício muito chinfrim, mas vocês podem verificar que um A que faz esse negócio aqui, eu posso definir o A de R da seguinte maneira. Ele simplesmente vai ter uma componente em coordenadas cilíndricas. Eu vou ter R, que é x2 mais y2 ao meio, φ e z. Eu vou usar essas coordenadas, certo? Então eu vou ter versores R, que é radial, perpendicular a z, um versor z e um versor φ, que é um versor tangencial, certo? Eu vou dizer que o A vai ter só uma componente φ, tá certo? E essa componente φ só depende de R, certo? Esse é um jeito de... Então, esse potencial vetor meu é um vetor que está sempre apontando na tangente aos círculos com centro no eixo Z, certo? Muito bem. Vocês podem ver que dá certo se eu pegar o Afι de R e definir da seguinte maneira. Tenho que definir ele por partes, tá certo? Eu defino como R sobre 2B se R for menor do que R0. R0 é o raio do solenoide aqui, certo? E defino como R0 ao quadrado sobre RB para R maior do que R0. Certo?
Se vocês pegarem isso, dizer que é um vetor que tem essa componente φ, tá certo? E calcularem o rotacional em coordenadas cilíndricas, vai dar que o rotacional vai ser B na direção Z, dentro e 0 fora. Tá certo? Isso quer dizer que o rotacional dessa função aqui fora é 0, tá certo? Localmente, certo? No entanto, bom, esse então é um A. Quem sabe a gente... E vejam como é que ele é. Esse A, então, a cara dele é que ele é assim. Se eu tenho aqui R e aqui eu tenho o Aφ, e aqui eu tenho, então, o raio do solenoide, ele cresce linearmente até lá. Nesse ponto ele chega em R0 sobre 2B, certo? E depois ele cai, ele parte do mesmo valor, ele é contínuo e cai assim, certo? Ok? 2R. É isso. Muito bem. Vocês dizem muito bem, o rotacional disso daqui é 0. Quem sabe eu posso achar um gradiente que tem, que eu somo nesse negócio e que me anula isso aqui. Isso é impossível. Eu vou dizer por quê. Porque, vejam, a circuitação do A, quer dizer, digamos que agora que eu tenho o solenoide, estou olhando de cima, o solenoide está aqui. Se eu fizer um caminho aqui, integral nesse caminho de A dr, isso aqui vai ser 0. Certo? Mas, se esse caminho, se o caminho for aqui, aí não é mais 0. Certo? Porque, veja, esse A é sempre tangencial e na direção φ. Então, depende de dar voltas. Certo? Então, se dá uma volta, é 0. Então, em algum lugar, esse gradiente não vai ser um gradiente. Certo? Então, eu posso dar um jeito de, localmente, aqui, eliminar esse negócio, mas ele vai estourar em outro lugar, certo? Ok? Tem esse efeito topológico que fica aqui, certo? Isso aqui é um tipo de um redemoinho. Se vocês lembrarem da física 2, não pegam mais lá, tem um tipo de movimento que é assim, certo? Que você pega uma integral de linha fora, que não inclui o vórtice, dá 0, certo? Mas incluindo o vórtice não dá, certo? Tem uma singularidade aí. Certo? Tem que ter uma singularidade aqui. Muito bem, então isso aqui, qualquer transformação de gauge disso funciona, mutatis mutandis, etc. Mas quer dizer, essa discussão é qualitativa no sentido que a gente não fez nunca, pegou duas trajetórias e viu que para essas duas tem esse efeito. Mas é claro que isso tem para todas que vão por aqui, todas que vão por aqui vai ter essa fase. Mas o importante é que a diferença de fase é a mesma para todas. A dependência com o campo das fases é sempre esse φ aqui, é sempre isso. Certo? Eu calculo as trajetórias do jeito que elas forem, elas vão me dar o S0, que vai ser a complicação que for. Isso vai dar toda a integral funcional com as duas fendas, etc., sem o campo. Mas quando eu coloco o campo, vai ter uma diferença aqui que vai ser sempre a mesma para as duas trajetórias, além daquelas que eu tinha antes, certo? E que depende desse fluxo aí, certo? Bom, tem várias coisas que a gente pode falar a posteriori. Esses são os fatos. As versões são muitas. A gente pode dizer, está vendo? Os campos não são suficientes. A gente precisa do potencial vetor também, certo? O potencial vetor é observável. Não é verdade, ele não é observável. Então ele não é observável. Quem é observável é aquela fase. A fase, essa daqui. Certo? Essa fase aqui. Essa fase também não é a coisa importante, porque você vê que ela pode ser diferente de 0 e não acontecer nada. Por exemplo, se isso aqui for 2nπ. Certo? Então não é essa fase que é importante. O importante é o fator de fase. É E elevado a I aquilo. Tá certo? Isso é que é importante. Isso está além, tá certo? Quer dizer, não é tudo do A que é importante. O importante é a exponencial dessa fase. Tá certo? Ok? Imaginária dessa fase aí, certo? Esse fator de fase com aquilo lá. E isso é uma coisa que está além do B, certo? Ok? E isso depende, nesse caso aqui, isso introduz todos esses problemas topológicos,
dessa coisa aqui, porque o jeito de fazer esse campo, evidentemente, é separar o espaço, ter um poste infinito no espaço, tá certo? E isso, imediatamente, eu posso ter coisas enroladas uma vez, 0 vezes, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e todas essas coisas são não equivalentes, tá certo? E a não equivalência vem da integral da fase nesses caminhos. Vai ter uma vez aquela fase, 2, 3, 4, etc. Ok? Muito bem, então isso é o fim. Tem uma lista aí que eu não queria esquecer, está aqui embaixo. E amanhã tem uma aula de exercícios para acabar o curso. E muito bem, eu espero.